Legal, né? Boa tarde, pessoal. Professor, Boa antes de tarde. iniciar a aula, poderia dar uma olhada? Boa tarde, Boa tarde, professor. Consegue me ouvir? Bem, sim. Ah, tá. Eu tive que refazer parte dos meus cálculos que estavam errado e imprimi tudo e enviei agora. Terminei há pouco, né? E eu enviei, só que eles saíram meio falhados. Tu poderia dar uma olhada e dizer se tu aceita desse jeito ou se eu tenho que refazer a cópia? Aí, o escaneamento, quer dizer? Desculpe, Vitor, eu não entendi direito a pergunta. Pode repetir, por favor? Não, é que eu tive que refazer alguns dos meus cálculos que estavam errados e eu tive que reescanear correndo agora antes de começar a aula e ela saiu meio falhada. Tu poderia dar uma olhada e ver se está aceitável ou eu teria que escanear de novo? Sim, eu posso ver isso depois da aula ali, eu posso dar uma olhada. Tem uma reunião às 6h30, mas um pouquinho mais tarde eu posso dar uma olhada. Certo? Aí depois tu manda mensagem se quer que eu envie de novo. Tá. Eu não sei qual é o prazo da entrega dessa atividade, é hoje? 5 horas, sim. Não tem um atraso até amanhã? Isso eu não verifiquei, deixa eu ver aqui. Bom, aqui diz que ele acabou às 5 horas. Eu não estou vendo nenhuma notificação de atraso. Tá. De atraso até amanhã, quer dizer. Eu dou uma olhada depois, então. Certo? Só isso mesmo. Bem, pessoal, eu estive vendo alguns exemplos que a gente já resolveu em relação à resolução de equações. Nós resolvemos algumas equações pelo método da bissecção, né, pelo método da iteração linear e pelo método Newton-Raphson. Mas eu acho que é recomendável, digamos assim. Então eu vou fazer novamente a aplicação do método Newton-Raphson para uma equação que contém uma função exponencial, né, porque aparentemente alguns tiveram algumas dificuldades, né, no cálculo da função exponencial e também no gráfico, né. Na verdade, a função exponencial é uma função como qualquer outra, certo? Então, ela é uma função contínua, né? Então, se vocês tiverem que fazer o gráfico ou localizar raízes através de tabelas, né? Vocês podem, nos programas que nós estamos utilizando, por exemplo, o Wolfram Alpha, a gente pode escrever o E chapeuzinho X ou ESP, né? ESP entre parênteses X. São duas formas que a página aceita para a gente entrar, né, com a função, para a gente pedir um gráfico, por exemplo, que envolva uma função exponencial, né? E de outra parte, uma opção também é fazer uma tabela de pontos, né? Escolhe lá pontos x, y, né? Então bota lá x igual a -3, -2, -1, 0, etc. E calcula, né, o y, certo? Aí vocês têm condições de avaliar, né, se a função trocar de sinal, por exemplo. Então aí vocês teriam localizada uma raiz, já que a função exponencial e polinômio são funções contínuas, então também tem essa opção, né, para localizar as raízes. Tá? Então, não sei se alguém tem alguma outra pergunta, eu vou iniciar aqui, o Vitor já fez ali uma solicitação, posso atender depois. Não sei se tem alguém mais com alguma sugestão, alguma pergunta. Muito bem. Então, vamos lá.
Então, assim, pessoal, aproveitando aqui o início da aula de hoje, né, eu divulguei uma lista de exercícios aqui no Moodle, né, chamei lista 3, tá? Resolução de equações pelo método Newton-Raphson. Né? Então, eu postei hoje, tem equações aqui a serem resolvidas, não são 3 equações, se eu não me engano. Né? Estou abrindo aqui para a gente dar uma olhada. Então, eu coloquei aqui, né, as etapas, né, que devem ser realizadas para cada uma das 3 equações, né? Localização gráfica de todas as raízes, a fórmula iterativa do método de Newton-Raphson para esta equação, escolher como semente x1 o ponto médio de cada intervalo que contém uma única raiz. Né? Então, vamos supor que a equação tenha 2 raízes, né? Uma no intervalo 0,1 e outra no intervalo, sei lá, 5, 6. Então, no intervalo 0,1, tu vai pegar como semente o ponto médio, que é o 0,5. No intervalo 5, 6, tu vai pegar como semente o ponto médio, que é o ponto 5,5. Tá? Então, é uma forma de ter um critério, né, único para todos os casos, isso em geral funciona bem. E depois, né, o cálculo de cada raiz real com o critério de parada estabelecido ali, xn mais 1 menos xn, em valor absoluto menor que 10 a menos 6, com no máximo 5 iterações. Isso quer dizer o quê? Se vocês fizerem os cálculos, né, e essa condição aqui, ó, for satisfeita com 3 iterações, pronto, parou, certo? Se vocês fizerem as 5 iterações e ainda assim aquela condição não for satisfeita, parou do mesmo jeito, tá? Então vai parar no máximo quando fizer as 5 iterações, né? O que é 5 iterações? K igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Isso vai gerar o x2, o x3, o x4, o x5 e o x6. Então, a última aproximação, se forem feitas 5 iterações, será a aproximação x6, né? Porque o x1 ele não é uma iteração, ele é uma escolha que está indicada ali como sendo a semente, né, o ponto médio de cada intervalo. Tá bom? Então, cada vez que a gente repete, né, a gente aplica a fórmula do método Newton-Raphson, a gente faz uma iteração do método. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Tá, isso aqui está disponível lá no Moodle, né, essa lista. Então, eu vou pegar esta equação aqui, né, e vou fazer exatamente as etapas que estão ali na lista. Então, vou fazer aqui essas etapas para vocês, né, acompanharem. Aí, quando vocês fizerem a lista, vocês terão uma ideia de como, né, deve ser o procedimento de cálculo. Bom, então, assim, ó, vamos fazer aqui, ó, a localização gráfica usando o Wolfram, tá? Depois eu apresento uma tabela, tá bom? Vai lá no Wolfram, né? A gente vai escrever lá, ó, plot ESP de menos x mais x elevado ao quadrado menos 2. Tá? Por quê? Porque vou voltar lá, ó, a equação é essa aqui, ó. E na menos x mais x ao quadrado menos 2. Então eu quero descobrir, né, as raízes desta função aqui. Então eu mando fazer o gráfico S de menos x mais x ao quadrado menos 2, e aqui eu vou escolher um intervalo, sei lá, vou botar aqui menos 1 até 1, vamos ver o que vai acontecer. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Então vejam, ó, essa raiz aqui negativa, ó, tá ali próxima de menos 0,5, né? E aqui aparentemente a função vai aumentar de valores aqui, ó. Então eu vou aumentar o intervalo aqui, ó. Vou botar de menos 2 até 2. Ó, tá vendo? Ó?
Então, tem duas raízes aqui, uma entre menos 1 e 0, e outra entre 1 e 2 aqui. Vamos botar de menos 2 a 3 aqui, vamos ver. Então, vamos copiar isso aqui, vamos passar para lá. A nossa função aqui. Então aqui, pessoal, eu botei o comando. Vou pegar o comando, né? Vamos pegar o comando aqui, ó. Vou fazer um print screen aqui da tela. Ó. Então, estou usando o Wolfram Alpha. Então, o que nós temos aqui? Ó, fazer uma análise, né? A função. Vou botar aqui a lei da função direitinho aqui. F de x. Vou botar na notação matemática que fica mais bonito. E na menos x. Tá, pessoal? Vocês vão perguntando se tiverem dúvidas aí, tá? Eu tenho que digitar aqui as coisas. Daqui a pouco vai. Ó, 2 tem duas raízes. Né? Uma delas no intervalo. Vou botar intervalos limitados por números inteiros, fica mais fácil, né? Menos 1 até 0, vou botar com ponto e vírgula, e a outra no intervalo 1, 2. Ok? Então dá para ver claramente aqui, ó. Uma das raízes está aqui, entre menos 1 e 0, outra aqui entre 1 e 2. Tá? Mas vamos supor, né, a pessoa digamos, não está muito convencida, né, de que aquela figura ali pode ter algum probleminha. Então, vamos botar aqui, ó. Vou pegar aqui a função. Ó. Vou escolher aqui valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? A gente vai calcular essa função e nesses pontos aqui, ó. Bom, aí tem que ter, ou uso uma calculadora, tá? Posso usar uma calculadora aqui, ó. Por exemplo, ó. Como é que a gente calcula aqui a função exponencial? Aí tá. Você sabe como é que calcula o E na X aqui nessa calculadora aqui? Eu acho que é o exp ali, professor, não é? É? Ah, não é. Não, tem o E para ter o E. Tem que botar ali exibir, professor, tem que mudar para científica. Ah, já tá. Pois é. Professor, se não me engano, tu coloca e aquele X na Y, e depois tu bota o valor que tu quer que fique na potência. Tá, usa o X na Y, vamos tentar então. E X na Y, pois é, mas tá vendo lá, ó. Não tá dando. Que estranho, na minha funciona. Aham, pois é. Tá estranho mesmo. Vou tentar aqui, peraí. Não, vou fazer o seguinte, ó. Peraí, vamos fazer assim. Não vamos bater muita cabeça aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Fazer no Excel aqui, ó. Fazer assim. Vou botar aqui. Menos 2,
Menos 1, 0, 1 e 2. Só alinhar aqui fica mais bonitinho. Aí vou botar aqui, ó. Igual. Acho que daí dá certo. ESP da célula que contém o X aqui, né? Que é o menos 2. Mais esta célula elevado ao quadrado menos 2. Ó. Tá? E aí depois a gente só arrasta aqui, ó. O bom do Excel é isso, né? A gente só... Vocês conhecem a planilha do Excel? Quem é que tem familiaridade aí com o Excel? Ah, professor, eu tenho. Eu quebrei a cabeça para fazer o laço para o trabalho. Fiquei a sexta-feira santa inteira à noite fazendo. Tu fez usando a lógica do C, aquele? Isso. Ah, não, é trabalhoso. Porque tem que fazer aqueles testezinhos, né? Sim. Mas depois que fica pronto, dá aquela satisfação, né, de ter feito. Exatamente. Ó, mas assim, ó, para quem não tem familiaridade, então, ó, primeiro a gente coloca aqui, na verdade, né, a gente até pode colocar uma regra de somar 1 aqui, mas eu digitei 1 a 1 as células que contêm os valores do X aqui, né? Aí o Y, ó, repetindo aqui, ó, eu botei, ó, vou repetir aqui para vocês verem. Botei o símbolo do igual, aí peguei ESP, aí ele aparece lá EXP, ó, a gente aperta ali com o mouse 2 vezes com o botão esquerdo, ele abre parênteses, aí tu clica na célula onde está o valor do X, que é a célula F8, vai aparecer lá dentro, parênteses, fechou parênteses. Mais a célula F8 elevada ao quadrado, menos 2. Ó. E aí depois, para a gente repetir, ele pega as outras células, né, das linhas abaixo, é só a gente clica com o botão esquerdo ali no cantinho direito do retângulo e arrasta aqui que ele vai atualizando. Então o que a gente observa aqui, pessoal? Ó, entre menos 2 e menos 1, ó, estão vendo? Que é uma troca de sinal, né, para esta função. E entre 0 e 1, ó, que é exatamente o que está mostrando o gráfico. Eu não, acho que eu botei ESP de... não, eu botei ESP de menos X lá. Ela é ESP de menos X. Tem que trocar o sinal aqui. Tem que botar o sinalzinho de menos. Tinha posto errado. Vamos lá. Ó, agora sim, ó. Agora sim. Entre menos 1 e 0 tem uma raiz, que é essa parte aqui, ó, do gráfico. Ó. Entre menos 1 e 0 tem uma raiz ali, ó. Que a função passou de positivo a negativo. E entre 1 e 2 tem a outra raiz, ó. Tá? Que é, no ponto 1 é menos 0,6, no ponto 2 é 2,1. Né? Então, realmente, a gente pode afirmar que... Então, vamos copiar esses valores aqui, ó, 9, vamos botar lá na nossa tabela aqui, 9,4. Vou botar só para a gente ter os valores 1,7. Só para a gente ver a questão do sinal, né? No 0 dá menos 1. No 1 dá menos 0,6. E no ponto 2 dá 2,1. Então, realmente, né, dá para ver que as raízes estão nesse intervalo aqui. Tá? Eu vou tentar descobrir o que acontece aqui, mas na verdade, sim, né, um colega meu falou que até no navegador dá para fazer isso aqui, né, pessoal? Quer ver, ó? Se você escrever lá ESP de menos 2, né? Bom, é a mesma coisa que ESP de 2, né? Mais menos 2 elevado ao quadrado, menos 2, o Google tem uma calculadora online ali que ele vai te dar o resultado direto lá. Não precisa nem entrar na página da Wolfram, entra só na página do Google, por exemplo. Tá? E aí dá 9,4, né? Aí, por exemplo, tu quer calcular ó, vamos voltar lá.
Quando for calcular no menos 1, né, aqui como é ESP de menos x, vai ficar e elevado na 1. Né? Então, quer ver? Ó, e elevado na 1 mais menos 1 ao quadrado menos 2. Ó. Vai dar 1,7, que é o que a gente calculou ali. Né? Ó. 1,7. Quando o x for 0, vai ficar e na 0, mais 0 ao quadrado, menos 2, dá menos 1, né, que foi o resultado ali. Ó. Menos 1. Quando o x é 1, ó, vai ficar e na menos 1, então ESP de menos 1, mais 1 ao quadrado, aqui não precisa botar o parênteses, menos 2. Ó, menos 0,6. Certinho, menos 0,6. Finalmente, quando o x for 2, dá 9,4 aproximadamente, né? Vamos botar aqui 9,4. Peraí. Não, aqui é menos 2. Ó. É ESP de menos x. 2,1. Então tá certo. Tá? Isso aí. Então, realmente, né, a tabela confirma que tem uma raiz entre menos 1 e 0, né, e a outra raiz entre 1 e 2. Né? Então, são duas formas de verificar. Muito bem. Então, agora, a fórmula iterativa. Então, aqui, pessoal, tem que cuidar o seguinte. Vamos colocar aqui a função. Então, vocês têm que calcular a derivada dessa função aqui. Ó. Então, pelas regras de derivação, lembra que a derivada do e na menos x é menos e na menos x. Né? E a derivada do x ao quadrado é 2x. E a derivada do 2 é 0, porque o 2 ele representa uma função constante cuja derivada é igual a 0. Né? Então, olha só, quais são as formas iterativas? Ó? Esta é, na verdade, esta é a fórmula iterativa, né? Ó. Então, vamos copiar para lá. Vamos ver se ele vai conseguir copiar aqui. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, o valor máximo do K vai ser 5, né, pelo que está dito lá no enunciado do exercício. Né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vai fazer a substituição, né? Ó, então vai ficar, opa, no lugar da função, né? E na menos xk, vamos botar ali o índice, um pouco trabalhoso, mas é melhor. Mais o xk ao quadrado, opa, menos 2, né? E aqui ficou menos o e elevado a menos o xk, então, mais 2 vezes o xk. Duas vezes o xk. Então, essa é a forma iterativa. Tá? Então, o que diz ali a semente? Né? Vamos calcular agora a raiz. Vamos calcular a raiz que está no intervalo. Vamos pegar aqui, ó. E essa raiz aqui, ó, entre menos 1 e 0, tá?
Então, intervalo menos 1, 0. Estão acompanhando aí, pessoal? Está muito rápido? Estou acompanhando, professor. Tá tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, a gente vai inserir, né, a semente, que é o ponto médio do intervalo onde está a raiz, que é o ponto, neste exemplo aqui, que a gente está calculando, é o menos 0,5. Tá? Agora a gente vai fazer o K igual a 1 para calcular o X2. Ó. Observa aqui, quando a gente coloca K igual a 1 nessa fórmula, vamos fazer aqui passo a passo. Do lado direito, tem uma igualdade aqui, né? Isso aqui é uma igualdade. Então, tem dois lados, tem o lado esquerdo e o lado direito. Então, cada um deles representa uma quantidade diferente. Ó. O lado direito, ele representa a aplicação da fórmula no ponto X1, que é a semente. O resultado desta fórmula será o novo valor de x, que é chamado de x2 para diferenciar, né, o ponto x1 do ponto x2, certo? Então vejam que aqui, ó, a formulação, né, tem esse cuidado, ó, de diferenciar o que é o novo valor de x, que nesse caso é o x2, né, do valor inicial, que é o x1. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, os valores que a gente vai obter calculando, né, a função. Então, ó, o 0,5, o menos 0,5 é o valor que a gente vai substituir no lugar do x1, certo? Então, assim, para a gente não ficar digitando essas quantidades todas aqui, certo? Eu vou usar a planilha para calcular essas quantidades, certo? Eu vou calcular tanto a quantidade que aparece no numerador desta fração, quanto no denominador, né? Então, aqui, ó, eu vou voltar ali para a planilha. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com as duas aqui, ó. Então, vou fazer assim, aqui é a f de x, né? E aqui é a derivada. Vou deixar uma coluna ali. Não preciso, né? Então, ó, como é que eu calculo a derivada? Vamos lá, vai lá na linha de comando, lá na barra de fórmula, lá, ó, escreve igual, é menos a exponencial, aí tu clica ali, ó, de menos a célula onde está o valor do x, depois a gente ajeita isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar de novo, isso aqui vai ficar melhor. Vamos fazer assim. Para não misturar as coisas aqui, vamos organizar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vou inserir uma linha aqui e mais outra. Aí eu vou botar aqui assim, ó. Semente. Semente. Tá? Eu vou botar o valor do x aqui e menos 0,5. E essa célula aqui, eu vou pintar ela de amarelo. Tá? Tranquilo? Aí eu vou botar aqui assim, ó. K. Opa, tá em maiúsculo aqui, não precisa. K. XK. F de XK. E F' de XK. Vamos centralizar aqui para ficar melhor. Então aqui, ó, 1, né? O x1 é menos 0,5. Então vamos fazer o seguinte, vamos centralizar isso aqui para ficar mais bonito. Ó, f de xk, que é o numerador aqui dessa fórmula. Então a gente vai botar lá, ó. Exponencial, esp,
De quem? Da semente, que é o menos 0,5. Menos, né? É menos a semente. Fechou. ESP de menos G7, tá? Mais essa célula elevado ao quadrado. Tá? Menos 2. Ó. Aí vamos fazer o seguinte, ó, aqui a gente vai aumentar aqui, ó. E agora a derivada. Então, isso aqui é o numerador, que eu calculei aqui é o numerador. Agora o denominador, ó, igual. Tem que começar com o símbolo do sinal de igualdade, tá? Igual. Quando a gente coloca o sinal de igual ali, o Excel interpreta que a gente vai escrever uma fórmula. Então vai ficar menos ESP, ó, de... Aí ele já aparece, né? Menos a célula onde está a semente ali, que é o menos 0,5, mais 2 vezes esse valor aqui. E Enter. Certo, pessoal? E aqui a gente vai dividir esses dois valores. Ó. F de xk dividido pela derivada do xk. Ó, a gente vai lá no Excel, escreve lá, igual, na barra de fórmulas, desculpa, igual a célula onde está a função, que é o numerador, dividido pela célula onde está a derivada, que é o, né? Pronto, está ali. Então agora a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, a gente vai copiar, menos 0 é 0, vamos ver se eu consigo copiar isso aqui, eu acho que não sei se vai dar certo. Não ficou muito bom, né? Vou fazer o seguinte, menos 0,5, menos 0,038, 236, 839. Vamos fazer aqui. É um valor positivo lá? Deixa eu ver. Isso. Vou botar com 16 aqui, acho que vai ficar mais bonito. Conseguiram acompanhar ali, pessoal? Ó, então, olha só, para a gente não, de novo, né? A gente tem que procurar evitar digitar essas coisas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai lá no Excel, ó, quem é que vai ser o X2? A gente vai colocar o 2 ali, ó. Essa célula aqui, ela vai representar o valor do X2, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente colocar igual, ó, a célula que contém o X1, que é da linha de cima, né? Menos este valor aqui, ó. Pronto. Aí ele atualiza ali, ó. E o seguinte, eu vou retirar essa coluna aqui, porque não está servindo para nada. Isso aqui também. Ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou formatar isso aqui com 12 casas decimais. Vai lá no número, 12 casas decimais. Pronto. Tá? Então, olha só. Vamos lá, com calma. Ó. Quem é a próxima raiz, né, qual é a aproximação agora? Menos 0,538. Vamos escrever aqui. Menos 0,538. 236. 839. 195. Tá? Então, essa é a aproximação que surgiu de fazermos uma iteração. Né? O X1, que era menos 0,5, ele é agora menos 0,538.
53, 82, etc. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então tá. Agora eu vou fazer K igual a 2 na fórmula. Ó, então vamos pegar essa fórmula aqui. X2 mais 1 é X2. Tudo X2 no lugar do X, que aparece do lado direito da fórmula. Quando a gente faz isso, o resultado será o X3. Né? Certo? Então vejam, ó. O X3 é o que aparece do lado direito. Vai ser igual àquele valor ali, né? Só que a gente não vai escrever tudo isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui, eu vou copiar aqui porque eu tenho o recurso, né? Mas a gente pode usar o Excel para fazer todo o cálculo para a gente, ó. Então eu vou copiar aqui, Ctrl+C, menos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no Excel e vou calcular a função aqui, ó. Tá? O que a gente faz? Eu já preenchi, né, aquela célula que calculou a F no ponto X1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o meu mouse aqui, ó, vou pressionar o botão esquerdo ali, ele está em cima do cantinho inferior direito ali da célula, né? Aí eu pressiono o botão esquerdo do mouse aqui, em cima daquela posição, e arrasto aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai calcular esta função neste ponto. Não foi isso que ele fez. Não tem que estar fixo ali, professor. Eu vou ter que fixar aqui, ó. Essa célula aqui. Essa aqui é igual a essa, né? Por que aqui ele botou menos E7? Que história é essa? Não é isso que eu queria fazer. Tem alguma coisa errada aqui. O senhor pegou ali a semente ali. O E7 é o amarelo. Pois é. Não é isso que eu tinha que fazer. Isso foi um erro. Aqui, ó. Vamos lá de novo, então. Aqui eu tenho que copiar a semente. Essa célula aqui. Tá. E aqui eu tenho que fazer assim, ó. Vamos lá, vou fazer de novo aqui para não dar problema. ESP é esta célula aqui. Agora sim. Tem o menos, né? Tem o sinal de menos. É só corrigir aqui que aí o resto vai dar certo. Mais esta célula elevado ao quadrado menos 2. Tá? Vamos ver o que eu botei. Aqui eu botei certo. Ó. Eu peguei ESP de menos H10, que é essa célula aqui, né? Mais 2 vezes H10. Então tá certo. Então agora sim, ó. Vou atualizar aqui. Agora sim. Ó, quer ver? A gente pode olhar aqui cada célula. Ó. O que ela está calculando? Ó? ESP de menos H10 mais H10 elevado ao quadrado menos 2, que é a lei da função. Agora na outra linha, que eu só atualizei. ESP de menos H11 mais H11 ao quadrado menos 2. Então vocês vejam que ele vai pegando, né, a célula que está na linha correspondente à coluna, né, ao lado. Então ele está trabalhando nas duas colunas, H e I, né, na linha 10 e 11 respectivamente. Tá? Então aqui a mesma coisa. Ó. Na hora de calcular a derivada, observe lá na barra de fórmulas. Ó. Exponencial e menos a exponencial e menos H10 mais 2 vezes H10. Então quando eu arrastar aqui, ó, ele vai calcular a derivada e vai atualizar. Quer ver? Ó? Coloca o curso. Marca a célula J11. Ó. Tem esse sinalzinho de menos lá, ó, menos a exponencial em menos H11 mais 2 vezes H11. E aí aqui a mesma coisa, que eu vou dividir um pelo outro. Conseguiram acompanhar ali, pessoal? Sim.
Fazer isso na calculadora demanda muito tempo, né? Então vamos fazer o seguinte, vou copiar lá. Aqui a função é menos 0,0026. Aqui vamos fazer o seguinte, 0,0026. Vamos copiar com calma ali. 26,828. Tem, professor. Se o senhor clicar duas vezes dentro da célula ali, você consegue copiar só o resultado ali. Dá para copiar só o resultado dela, não dá? Só que ele fica numa outra formatação, quer ver? Ó? Vou tentar aqui. Me parece que... Ó, tá vendo? Ó? Fica uma formatação diferente. Né? Fica... eu posso usar isso aqui como referência, de repente é melhor mesmo. 000, são 268, 282, 6950. É isso, né? São 3 zeros só para a vírgula, né? Ou 2. Não, são 2, tá. Dividido. Vamos fazer o seguinte, fazer a mesma coisa aqui, Maurício. Isso aqui. Então ficou menos, opa. Menos 2. Ele fica com uma formatação estranha. Então, vamos lá. 278, 945, 761, 0273. Agora deu. Tá. Então, né, aí a gente vai lá na planilha, ó, calculamos aqui. Tá aqui o x, voltando, né? Tá aqui o x2, tá? F de x2, derivado no x2 é divisão. Então a gente vai lá na próxima linha e só atualiza aqui, ó. Ó, esta célula menos aquela lá. Dá menos 0,537, etc, etc. Vamos ver se a gente consegue trabalhar dessa forma aqui. Ó. Então ficou que o x3 é menos 0,537, 275, 065, 501, tá? O que a gente pode fazer, né, pessoal? A gente começa a perceber aqui, ó, que os valores estão próximos, né? Então a gente vai botar lá vamos botar o critério de parada lá para ver se, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui vamos chamar de erro, digamos assim, erro absoluto, tá? Então, como é que a gente vai calcular o erro absoluto? Na primeira posição não tem como calcular, né? Então, aqui, ó, isso aqui é igual ao ABS, ABS é o valor absoluto da célula que contém o x2 menos a célula que contém o x1, ó. E aí a gente só arrasta aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular, vamos atualizar tudo aqui. Então, o que a gente observa? Ó? Ainda não sabe qual é o critério de parada. A diferença de um x para o outro tem que ser menor que 10 a menos 6, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Está lá na quarta casa decimal a diferença do x3 para o x2. Então, eu tenho que fazer mais uma vez o cálculo, né? Então, agora aqui eu já vou atualizar aqui direto no Excel, certo? Ó, calculo aqui o x4, calculo a função, vocês vejam que a função, ó, essa coluna que eu agora estou destacando, ó, é a coluna correspondente aos valores do y. São os valores da função. Essa coluna tem que ir para zero, porque o objetivo, né, desse método aqui é gerar uma sequência que converge para a raiz da função. Então, à medida que a gente vai fazendo as iterações, os valores da função têm que convergir para zero, que é o que está acontecendo. Então, isso é uma forma de tu controlar se o teu cálculo está dando certo, né? A função tem que ir para zero à medida que vai fazendo as iterações sucessivas, tá?
E aqui, ó, calcula ali a divisão e calcula a diferença do x4 para o x3, ó. Ó, aqui já satisfaz o critério, ó. Então não precisa calcular além do x4. Tá? Ó, esta raiz aqui, essa aproximação aqui, ela satisfaz o critério de parada. Certo, pessoal? Então a gente vai fazer isso aqui. Ó. Então, o x4, vamos registrar aqui. Aqui o x4. O seguinte. Então, menos 0,53, 727, 444, 91,74, tá? E satisfaz o critério de parada, né? Então, como satisfaz o critério de parada, esse valor é a raiz procurada. Certo? Não precisa fazer mais nenhuma iteração. Saindo lá do, né, partindo, melhor dizendo, do menos 0,5 como semente, né, a gente consegue calcular a raiz em três iterações, na verdade, né? 1, 2, 3. Fazendo K igual a 1, 2 e 3, respectivamente. Por que eu fiz aqui na planilha, pessoal? Olha só a barbada aqui, ó. Tá? Bom, então calculamos ali. Onde é que está a outra raiz? Vamos olhar lá no nosso gráfico. A outra raiz está entre 1 e 2. Tá? Então, agora que a gente já preparou a planilha, a gente não precisa fazer de novo, quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos escrever aqui a função só para deixar registrado. Né? Sim. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar esses cálculos aqui. Nós vamos transportar para lá. Para nosso arquivo, ó. Olha só. Aqui. Que barbada, né? Claro. O que a gente precisa observar agora, então? Ó, eu quero que essa célula aqui, né, ela seja sempre a semente. Então, o que a gente faz? Aqui na semente, aqui, ó, tá? A gente vai lá, eu defini, né, que essa célula aqui é igual ao E7. Né? Então, eu vou lá e escrevo F4 aqui. Certo? E daí o restante ficou tudo calculado em função dessa semente aqui. Tá? Agora, digamos que eu queira calcular a outra raiz. Né? Eu não tenho que fazer tudo isso aqui de novo, tá, pessoal? Porque eu já sei que a outra raiz está entre 1 e 2. Segunda etapa. Cálculo da raiz que está no intervalo 1, 2. A gente vai lá, ó, e só altera a semente. Olha só que barbada que é. Começou com 1,5,
a função é 0,47, a derivada é 2,77, e assim vai. Só que aqui, ó, o erro absoluto ainda não satisfaz o critério de parada. Vamos ver qual é o critério de parada lá. Ó, o critério de parada é o erro absoluto menor que 10 na menos 6. Tem que ser menor que 10 na menos 6 e no máximo 5 iterações. Né? Então a gente vai lá, ó, e observa que isso aqui não é menor que 10 na menos 6 ainda. Então eu vou calcular mais uma. Ó. Pelo menos, né? Agora sim, ó. O erro absoluto é 3,7 vezes 10 na menos 9. Tá? Então, usando a semente, a gente resolve completamente, né? Calcula as duas raízes. Né? Usando a semente, x1, né, é o que a gente chama de x1, nesse caso aqui é 1,5. Né? Então, cuida que no Excel a gente usa 1,5, né, se fosse fazer no Wolfram é 1,5, tá? Então, aqui os resultados, ó. Certo? Então, a conclusão, né? Raiz procurada é o x5, ou seja, nesse caso, né, para satisfazer o critério de parada, foram suficientes 4 iterações, não foi, né? Ó, aqui está a semente, 1, 2, 3, 4 iterações para chegar no x5, que é o 1,31, 597, 3777796. Certo, pessoal? Não precisa fazer mais nenhuma iteração, porque o erro absoluto ali do x5 para o x4, ó, observa lá, ó, é 10 na menos 9, que é menor que o critério de parada exigido, que é 10 na menos 6, em erro absoluto, né, menor que 10 na menos 6, o erro absoluto limitado a 5 iterações. Foram suficientes 4 iterações partindo dessa semente aí, que é 1,5. Então isso mostra, né, esses cálculos mostram que o método Newton-Raphson é um método muito rápido, né, e bastante eficiente, né, para cálculo das aproximações de uma raiz de uma função, né, desde que a gente consiga organizar, né, esses cálculos efetuar rapidamente. Tá? Dependendo do recurso que a gente tiver, com uma calculadora muito simples, por exemplo, isso aqui demoraria bem mais tempo, né, para ser realizado. Tá? Então, né, a sugestão é usar a planilha, que ela facilita bastante, né, o desenvolvimento dos cálculos. Certo, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui, que eu tenho uma reunião às 18h30 lá da pós-graduação em economia, do qual sou professor colaborador, e então na sexta-feira, né, eu vou apresentar para vocês uma primeira discussão a respeito da resolução de sistemas de equações, e já vou assim fazer alguns comentários, né, porque na próxima segunda-feira aí tem uma segunda atividade de avaliação, vai ser algum exercício sobre a aplicação do método de Newton-Raphson, talvez alguma questão envolvendo aquela primeira parte lá de pontos, número de ponto flutuante, que a gente viu ali no início do curso. Tá? Então, assim, minha sugestão para vocês, né, depois eu vou
organizar aqui, vou postar o vídeo. Para quem tem acesso à planilha do Excel, tá, pode usar esse recurso para fazer os cálculos. Vocês vão ver que ele é muito simples da gente aprender a usar. Para quem já sabe, então é tranquilo. Para quem ainda não sabe, mas não vai exigir um investimento muito grande, viu? É bem intuitiva a utilização da planilha, funciona muito bem, né, principalmente para esses métodos que são repetitivos, assim, essas operações que se repetem, funciona muito, muito bem. Tá? E tu salva, né, tu pode salvar a planilha, depois tu reabre e modifica ali o que tu achar necessário. Então, é muito versátil. Eu estou usando já há um tempinho aqui no cálculo numérico, estou achando muito bom. Tá? Depois a gente vai usar os métodos interativos, de resolução de sistemas. Tá? É um recurso bastante interessante e tem praticamente todo o computador, né? Que tem o Windows, evidentemente. Né? Não sei se tem versão para celular tem também, professor. Tem? Tem também. Então, beleza. Melhor ainda. Quanto mais versões tiver, melhor. Então tá, pessoal. Agradeço aí a atenção, né, de vocês. Continuamos aí sexta-feira. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Valeu, senhor. Boa noite. Falou.